Amém? Pega a sua Bíblia, é isso aí, Vanildo. Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de João, capítulo 4, verso 4. João, capítulo 4, o verso de número 4. Nós vamos ler um versículo, mas durante a pregação a gente vai discorrer todo esse texto aqui, para a gente poder entender melhor. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos ler esse versículo junto, obedecendo a pontuação. E era-lhe passar. Vamos de novo. E era-lhe passar por Samaria. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai santo, é com muito amor e alegria que nós estamos aqui na Tua presença nesta noite. Obrigado pelos louvores que foram entoados ao Senhor. Obrigado, ó Deus querido, por cada vida que está aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, mas agora é chegado o momento da sua palavra. Usa a minha vida, Senhor, pela tua misericórdia, com poder, unção e autoridade, que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, e que o Senhor, ó Pai, possa falar em cada coração. Assim oramos, pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Tome seu assento, querido, por favor. Esse versículo aqui, ele destaca algo interessante. Esse versículo aqui, ele diz que havia uma necessidade para que Jesus pudesse passar em Samaria. Para Jesus, era muito importante ele passar por Samaria. Por quê? Porque naquele dia, naquele horário, naquele lugar, Jesus iria ter um encontro com uma mulher. E esse encontro, ele seria impactante, transformador, ao ponto de passar mais de 2000 anos e nós pregarmos, lembrarmos desse encontro que Jesus teve com uma mulher. A Bíblia diz que Jesus está vindo da Judéia para a Galileia e ele podia fazer o percurso, o trajeto que todo judeu, sem exceção, fazia. Quando ele chegava perto dos limites da cidade de Samaria, quando o judeu saía da Judéia para a Galileia, ele dava uma volta enorme e extensa, só para não colocar os pés em Samaria. Porque o judeu tinha um ódio imortal com os samaritanos. E para eles, Samaria era uma terra maldita, amaldiçoada. Nenhum judeu passava por aquela cidade. Aumentava o período, os quilômetros, a distância da viagem. Mas ele não passava por dentro de Samaria. Jesus, ele vai quebrar esse tabu. Jesus vai quebrar essa tradição. E ele então vai entrar em Samaria com os seus discípulos. Quando ele chega ali com os seus discípulos, ele anda aproximadamente 1,5 km e chega numa cidade chamada Sicar. Quando ele chega naquele lugar, ele se depara ali com um poço, coisa rara naquela época, porque a água era escassa. Os discípulos dizem: Jesus, já são meio-dia, estamos com fome.
Nós vamos entrar então em Samaria e comprar alimento e voltar, porque nós não temos o que comer. Jesus dá uma ordem para eles: vão vocês, eu vou ficar. Os discípulos saem e vão buscar alimentos. E Jesus, ele fica ali, do lado do poço, de propósito. Jesus está cansado, certamente com fome e com sede. A Bíblia não diz que ele está com fome e sede, mas a Bíblia diz que ele estava cansado. Então, a Bíblia fala que meio-dia, o sol era forte, causticante, um calor imenso, forte. Isso desgastou um pouco Jesus. E segundo a tradição, as mulheres, elas saíam de dentro de Samaria, todos os dias, pela manhã, bem cedinho, ou no fim da tarde. Elas iam junto a esse poço, buscar água, devido ao forte calor da Palestina. Quase 50 graus, sol a pique, calor terrível. Então as mulheres, e somente as mulheres, não era serviço dos homens. As mulheres saíam com uma vara, um balde na frente, outro balde atrás. Elas iam até o poço, enchia os baldes de água pela manhã e voltava. À tarde, faziam a mesma coisa. Não havia água encanada, e a única forma de se obter água era saindo da cidade, indo até o poço, que era distante fora da cidade. Jesus está vindo de uma viagem extremamente cansativa. Da Judeia para Galiléia, são 140 quilômetros. Ele já está há alguns dias, a pé, cansado, viajando. Por isso que quando Jesus encontra o poço, e esse poço tem um nome chamado Poço de Jacó. Foi ali que Jacó, ele, sua esposa, seus filhos beberam água. E ele deu água aos seus animais. Jacó abriu esse poço há 1800 anos atrás. E o poço continuava lá. Aí, Jesus chega, para perto desse poço, senta. E ali ele fica por algum instante. Dentro de alguns momentos, alguns instantes, vai chegar ali uma mulher. Jesus vai cruzar o caminho dessa mulher. E quem é essa mulher? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ela depois. De repente, Jesus está ali e ele vê uma mulher vindo de Samaria para o poço de Jacó. Ele olha para o lado, olha para o outro, não vê mais ninguém. Vê aquela mulher com os baldes sobre os ombros. E ele sabe que aquela hora não era uma hora apropriada para vir tirar água do poço. Ele espera aquela mulher chegar. E ela chega assim um pouco com pressa, meio que atrapalhada, sabe, tentando fugir de alguém. Ela não queria ser vista naquele lugar. Rapidamente, ela chega junto ao poço, pega a corda, amarra o balde, e coloca o balde lá dentro, no fundo do poço, e começa a puxar a corda com o balde de água. Jesus está do lado, ela olha para Jesus, ela não o conhece, mas Jesus conhece ela. Jesus faz um pedido para ela: mulher, me dê um pouco de água para beber. O versículo 9, coloca aqui para mim, fazer um favor, Aline.
A mulher responde a pergunta de Jesus, quando ele pede um pouco de água para beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A Bíblia aqui está sendo muito educada, nesse não se comunicam. Porque a verdade é que eles se odiavam. Era inimigo. Mas os judeus, eles eram inimigos dos samaritanos. Mas os samaritanos também eram inimigos dos judeus. Talvez Jesus fez uma pergunta para aquela mulher: por que você está aqui sozinha? Por que você não veio de manhã com as outras mulheres? Por que você não vem de tardezinha junto com as outras? Esse horário não é a hora de vir buscar água no poço. É meio-dia, o sol está forte, aqui é um deserto. É estranho você estar aqui essa hora. Essa mulher, ela não era uma mulher bem vista em Samaria. Ela era uma mulher mal vista pelas mulheres da cidade. Ela era uma mulher mal falada. Ela era uma mulher difamada, desprezada, humilhada por todas as mulheres de Samaria. Havia um complô. Todas as mulheres não conversavam com ela. Todas as mulheres de Samaria difamavam ela, maltratavam ela, falavam mal dela. Por quê? Porque essa mulher tinha um passado, uma péssima reputação, um histórico de vida vergonhoso. Agora eu vou dizer para você quem era a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma prostituta que morava dentro de Samaria. Uma mulher para a sociedade sem valor, uma mulher machucada, uma mulher sem esperança, uma mulher frustrada, que um dia, como toda mulher, foi jovem, e como toda mulher, um dia ela sonhou em ter um marido, ter filhos, se casar, ter um lar, uma família. Uma mulher que só queria ser feliz na vida. Uma mulher que só queria ser uma mulher realizada. E que tentou, fracassadamente, por várias vezes, ser feliz na vida. Ela tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ela tentou ser feliz. Ela tentou realizar os seus sonhos. Mas nessas tentativas, todas foram frustradas. E isso só trouxe para ela péssimas lembranças, feridas, traumas, humilhações. Porque por 6 vezes, essa mulher ela foi apenas um objeto de consumo. Todos os homens que se aproximavam dela, só se aproximava dela com interesse, de apenas possuí-la por um tempo, mas nada sério. E essa mulher então, ela se iludiu com todas essas situações. Uma mulher impura, pecadora, desprezada, era assim que ela se sentia. Só que a sede de Jesus, ela é apenas um pretexto para chamar a atenção daquela mulher e alcançar o coração ferido e machucado daquela mulher. Se você olhar, a Bíblia não diz que ele tinha sede, mas ele usa uma certa sede para poder entrar num assunto com aquela mulher, para poder chamar a atenção daquela mulher para ele e para falar ao coração dela. Essa mulher,
ela teve 6 péssimas experiências com homens. Porque Jesus disse: você já teve 5, nenhum deles foi seu marido, e esse que você está também não é. Só que o número 7 na Bíblia é o número da perfeição, é o número de Deus. Aquela mulher teve 6 péssimas experiências com homens, mas vinha a... Nossa, Nicole, só você e o Bruno? Estava vindo a... Dá para melhorar, né, irmão? Me ajuda. Estava vindo a 7ª vez. Mas agora ela se depara com um homem especial. Agora ela vai se deparar com um homem que a amava incondicionalmente. Ele não tem más intenções. Pelo contrário, ele a ama. E a ama, mesmo sendo ela pecadora. A ama, mesmo sendo ela uma prostituta. A ama, mesmo sendo ela difamada, caluniada, com uma péssima reputação. Essa aí destrói casamentos. Essa destrói famílias. Essa destrói relacionamentos. Mas Jesus para ir ao encontro daquela mulher. É interessante como Jesus escolhe determinadas pessoas. A sede de Jesus era a sede de amar. É isso que ele tinha pelos pecadores. É isso que ele tem por mim e tem por você. Sede de amar. Você não tem noção como é grande o amor de Deus por você. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus não pode ser medido na sua mente. O amor de Deus, ele não pode ter tamanho. Ele não tem largura, ele não tem profundidade, ele não tem altura. O amor de Deus é infinito por você. É um amor louco e insano. E quem ama faz loucuras. Quem ama faz coisas ilógicas. Quem ama é doido. E quando a Bíblia diz, João 3,16, Jesus, ele é a manifestação do amor do Pai, por mim e por você. Deus te ama e ele fez uma loucura de amor por você. Ele te amou tanto, mas ele te amou tanto, que ele deu o único filho dele, para morrer na cruz do Calvário, para salvar a tua alma e a minha alma do inferno. Ele nos amou de tal maneira que ele teve um ato impensável, uma coisa louca. Ele deu o filho dele para morrer por nós. E quem éramos nós? Igualzinho a mulher samaritana. Alcoólatra, viciado, drogado, viciado no sexo, adultério, mentiroso, boca suja, falava palavrão, enganava as pessoas. Éramos assim, amados, igual a mulher samaritana. Mas um dia, Jesus cruzou o seu caminho. Um dia Jesus cruzou o meu caminho. E eu me lembro o dia que ele cruzou o meu caminho, foi num sábado à tarde, de agosto de 1994, que eu estou dentro de uma casa simples, humilde, pobrezinha, a casa do irmão Dudô, do pastor Clodoaldo que está aqui, num vilarejo abandonado, que era da fábrica de cimento. Eu estou num culto doméstico, num culto no lar, e alguém faz o apelo e pergunta: há alguém aqui nessa tarde que gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão. Na hora que eu ouvi esse convite, o Espírito Santo me tocou, me convenceu dos meus pecados, da justiça e do juízo.
eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como meu Salvador, e alguém disse: vem até aqui, que nós queremos orar por você. Esse foi o dia que Jesus cruzou o meu caminho. Qual foi o dia que Jesus cruzou o seu caminho? Quando foi? Aonde foi? Com quem você estava? Foi na igreja? Foi em casa? Foi na rua? Aonde foi? Eu nunca me esqueço desse dia, e talvez você que está aqui, o dia em que Jesus cruzou o seu caminho, que você teve um encontro com Ele, foi um dia inesquecível para você. Para a mulher samaritana foi o melhor dia da vida dela, Luizinho. O melhor dia que aquela mulher viveu foi o dia em que o Criador dos céus e da terra disse a ela: eu vim aqui em Samaria, não foi por causa de sede e de fome, não foi por causa de uma sombra perto de um poço, eu vim aqui por causa de você. Olha que coisa linda, amados. Olha que privilégio aquela mulher teve, ficou tete a tete com Jesus, Filho de Deus, o Criador. Aquela mulher agora, ela tem um encontro com Jesus, e Jesus faz um pedido para ela: mulher, dá-me de beber. E ela responde: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, samaritana, água para beber? Jesus responde a ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é este que Ele está lhe pedindo água, você teria pedido, e Ele lhe teria dado água viva. Versículo 11 ao 15, por favor, Aline. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele aponta para o poço e diz para ela: mulher, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que saltará para a vida eterna. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ele já deu dessa água para mim e para você. É por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui, porque nós temos bebido do Senhor águas que jorram para a vida eterna. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus começou ali uma obra naquela mulher. Jesus, ele quer curar as feridas, os traumas dessa mulher. Então, ele faz um pedido a ela. O versículo 16 ao 18, por favor. Disse Jesus, mas Jesus era um estrategista para ganhar almas. Porque ele usa de uma situação, ele não fala que está com sede, mas ele só precisa de uma abertura nisso. Eu preciso falar com essa mulher. Eu preciso que ela me dê atenção. O que ele pensa? Está perto do poço de água, o calor é forte, ela tem a água. Ele pergunta para ela: me dá água para beber? Aí, o texto que nós lemos explica, e disse Jesus, ele dá uma invertida na conversa. Tá bom, vai lá e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e os que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
Quando Jesus fala isso para a mulher diz assim: cambada de fofoqueiros samaritanos miseráveis, quem contou da minha vida para você? Todo lugar tem fofoqueiro, irmão. Onde você mora tem fofoqueiro. Na sua vizinhança tem fofoqueiro. Ela falou assim: eu não sabia que aqui em Samaria tinha uma rádio. Zé Povinho. Aqueles que ficam cuidando da vida dos outros, sabe? Para poder fofocar. Mas a verdade é que ela não pensou isso. Isso aí não é fofoca não. Isso aí não é conversinha não. Vejo que és profeta. Eu vejo que você é um homem de Deus. Porque o senhor nunca me viu. O senhor não me conhece. Como é que o senhor sabe que eu sou essa mulher que o senhor está falando? Só Deus que conhece a vida das pessoas pode revelar algo tão profundo. Mas não foi fofoca, foi uma revelação. E esse é o poder transformador que a palavra de Deus tem. A palavra nos confronta. Nós vivemos nas trevas por um tempo. Nós vivemos no pecado, nós vivemos na escuridão. Mas Jesus, ele diz ser a luz do mundo. E como um farol que brilha no meio da escuridão, Jesus foi a luz que iluminou o meu caminho e o seu caminho. E que mostrou para nós o estilo de vida que estávamos vivendo. Pecado, desobediência a Deus. E que estava nos afastando cada dia mais de Deus. Então um dia Jesus mostrou os nossos erros, os nossos pecados, nossos defeitos. Porque um homem sem Cristo, ele vive nas trevas. Mas que bom que um dia Jesus iluminou e se tornou a luz do mundo para nós. Que bom que um dia eu e você encontramos a verdade que liberta da mentira, do engano. Ao ter um encontro com Jesus, Ele nos tirou das mais densas trevas que vivíamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Todo homem sem Deus vive na escuridão. Todo homem sem Deus vive nas trevas. Porque quando um homem ele quer trair a sua mulher, para onde ele vai? Ele vai para um motel. Ele pega seu carro, fecha os seus vidros de isso-filme, pega as amantes, pega as prostitutas, coloca dentro do carro, fecha os vidros, entra rapidinho dentro de um motel, chega lá, bota o carro na garagem, abaixa uma lona, fecha um portão, entra num quarto, fecha a porta, e ali ele trai a sua mulher, e ali ela trai o seu marido. Porque quer viver na escuridão, porque não quer que as pessoas saibam as suas mazelas, os seus erros, a sua vergonha e os seus pecados. Quando alguém quer se drogar, tem uns louquinhos aí que está fora da curva. Mas quando alguém quer se drogar, ele vai lá na biqueira, ele compra droga, ele entra dentro de casa, fecha a porta, usa droga. Eu fiz isso por muitos anos. Eu levava as pessoas para dentro da minha casa, para colocar cocaína num prato, em cima de um fogão, para cheirar cocaína, para usar droga. Eu ficava enfiado dentro de casas que estão em construção, casas abandonadas, para ficar a noite inteira cheirando cocaína, usando droga. Eu me escondia, e eu gostava era da noite. Eu tinha uma fascinação pela noite. Para mim a noite era melhor do que o dia. Por quê? Porque a sensação é que a noite encobre as nossas vidas, e a gente consegue fazer muitas coisas que os outros não veem. Quando a pessoa quer beber, ele vai lá, encosta no bar, entra num cantinho lá, toma sua pinga, sua cachaça. Mas alguns têm vergonha e não querem beber na rua assim, descaradamente.
Então nós vivíamos nas trevas, e o homem sem Deus, ele vive nas trevas, ele vive na escuridão, na vida obscura, ele vive escondido. Assim vivia a mulher samaritana. E a Bíblia diz então, ela está conversando com Jesus, a princípio meio arredia, porque Jesus então está revelando a sua vida, os seus erros, os seus pecados a ela. E ela se sente então acusada, como todas as mulheres de Samaria a acusava. As mulheres de Samaria diziam uma para a outra: cuidado, essa mulher não presta. Cuidado, essa mulher rouba o marido dos outros. Cuidado, essa mulher destrói casamentos. Não ande com ela, não converse com ela, não se aproxime dela. As mulheres diziam: não vá ao poço com ela. Se por acaso nós estivermos indo para o poço e ela for, a gente volta. Se nós estivermos lá e ela chegar, a gente sai. Ela era extremamente desprezada e condenada. Então, talvez ela tenha dito para Jesus: o Senhor veio me importunar, mas eu queria dizer uma coisa para o Senhor. A única coisa boa de vir aqui sozinha é que aqui eu escapo da condenação das pessoas. Eu venho aqui não é só para pegar água, eu venho aqui porque aqui não tem ninguém. O Senhor viu? Porque quando eu venho, ninguém vem, e quando eu estou, todas saem. Eu percebi que eu não sou amado, eu sou odiado, eu sou desprezado, eu sou humilhada. Eu já sei que eu sou isso, eu não presto mesmo. Eu sei quem eu sou. Ela sabia que ela era pecadora. Ela disse: então eu venho aqui porque eu não aguento ficar lá. Porque quando eu estou em Samaria, as pessoas só me julgam, me acusam, me condenam. Mas Jesus, ele diz para ela: eu não vim aqui te condenar. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui só por causa de você. Eu vim a Samaria porque eu quero ter um encontro com você. As pessoas, eu sei que elas te odeiam, mas eu te amo. Eu sei que as pessoas te machucaram, mas eu te curo. Eu sei que as pessoas te acusam, mas eu não te acuso. Eu sei que as pessoas te condenam, mas eu te salvo. Eu sei que as pessoas te julgam, mas eu te perdoo. Eu sei que as pessoas te humilham, mas eu te valorizo. Quando Jesus manda ela chamar o marido dela, ele abre um poço dentro dela. E quando Jesus toca nessa ferida, aquilo traz para ela um impacto. Só que ele vai tirar de dentro dela todos os traumas, as péssimas lembranças, o complexo de inferioridade, as feridas que lhe causavam tanta dor. A mulher samaritana, por muitos anos da vida dela, viveu numa grande ilusão que todas as pessoas vivem. Jesus viu nela essa ilusão, e é o mesmo que ele vê em todas as pessoas. O desejo de ser feliz. Todas as pessoas buscam felicidade, mas nesse afã, nesse desejo, nessa vontade de buscar felicidade, buscam em lugares errados. Ela está falando de água, mas Jesus estava falando, ele não estava falando dessa água, está falando de outra coisa, que ela não conseguia entender. Jesus diz a ela: você não está entendendo o que eu estou te falando, eu estou te falando da felicidade que você tanto busca na sua vida. Eu estou falando que você está buscando o prazer da vida, a satisfação, a plenitude no poço errado, com decisões erradas. Todo mundo corre atrás da felicidade. Você que está aqui vive correndo atrás da felicidade. O problema é
aonde ela está? O que é ser feliz para você? Talvez cada um aqui tenha um conceito diferente do que é felicidade. Para muitos, pastor, olha, para eu ser feliz, eu só precisava ter dinheiro. Como é ruim não ter dinheiro, pastor? Outro dia eu vi uma brincadeira que diz, né? Eu só queria ter dinheiro pelo menos um dia. Porque todo dia é osso não ter dinheiro. Para 90% das pessoas, a alegria para ela está em ter dinheiro. Talvez você que me ouve pense assim. Então você imagina que as pessoas que têm dinheiro são felizes, não é isso? Talvez você que é solteira, pense, para mim ser feliz, eu preciso casar, porque quem casa é feliz. Talvez para você ser feliz, é se você tivesse filhos, então você diz, se eu tivesse filhos, eu seria feliz, porque quem tem filhos é feliz. Talvez você anda a pé, e quem anda a pé, o sonho dele é um dia poder ter um carro, um lindo carro, um carro novo, bonito. Então a pessoa diz, pastor, para mim ser feliz, eu ando a pé, eu precisaria ter um carro. Então, tendo um carro, eu seria feliz. Talvez você mora de aluguel e junta seus dinheiros para pagar o aluguel no dia combinado. E você pensa assim, para eu ser feliz eu teria que ter uma casa linda, uma casa própria, uma casa dos sonhos. Porque quem tem casa própria é feliz. Então quer dizer que uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não tem casa, uma pessoa que nunca casou, uma pessoa que não tem filhos, uma pessoa que não tem um lindo carro, uma pessoa que não tem dinheiro, para nós então essa pessoa está sentenciada à infelicidade? Não. Jesus quer mostrar e apresentar a ela uma outra fonte de felicidade, que ela desconhecia. Jesus diz a ela, eu vou te fazer feliz. Não são as coisas, não são as pessoas, não são os maridos que você tanto procurou. Jesus mostrou para ela que ela tinha uma sede que nunca se acabava, uma sede que nunca se resolvia. Por isso, de tempo em tempo, ela precisava voltar a beber água. De tempo em tempo, ela procurava um homem, aquele homem a usava, aquele homem a explorava, e quando cansava, desprezava. Voltava a tristeza de novo, voltava toda a humilhação de novo. Mais uma vez ela tenta, então ela ia beber água de novo, e ela procurava um novo marido. Só que todos esses 6 homens que ela procurou, nenhum era dela. Então Jesus está mostrando para ela, você tem uma sede que nunca se acaba, você nunca resolveu essa sede, toda hora você precisa voltar a beber água. Foi por isso que Jesus disse, você já teve 5 maridos, e esse que você está, não é seu marido. A todo momento ela estava em busca da felicidade, indo atrás de um novo relacionamento, e isso não satisfazia a sua sede. Iludida, ela achava que a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro prazer estava em ter um marido. Para alguém a alegria, a felicidade plena da vida está em ter uma casa, um carro, um filho, um casamento, dinheiro. Mas a sede daquela mulher era uma sede da alma. E hoje as pessoas dizem, se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz.
Se eu não conseguir isso, eu não vou ser feliz. Se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Então, você que pensa desta forma, se você não conseguir alcançar isso que você quer, você mesmo então já determinou a sua infelicidade. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não sou feliz. Se eu não tenho casa, eu não sou feliz. Se eu não tenho carro, eu não sou feliz. Se eu não tenho um casamento, eu não sou feliz. Se eu não tenho um filho, eu não sou feliz. Sua felicidade está condicionada às circunstâncias e não em Jesus. E se você não alcançar algumas dessas coisas que você acha que só tendo você será feliz, como é que vai ficar? Você então vai ser alguém infeliz? Porque às vezes o que você tanto deseja não é o que Deus tem para você. E aí? Como é que fica? Como é que fica? Eu já disse aqui uma frase para vocês e vou repeti-la. Essa frase, ela diz: não são nas coisas que encontramos alegria, mas é em Cristo Jesus que alcançamos todas as coisas para a nossa alegria. Se nós, guarde isso que eu vou dizer para você, se nós, Deus está falando com você, irmão, Deus está me revelando aqui. Tem uns 15 aqui desse lado, uns 13 lá atrás, aqui tem uns 20, aqui tem mais cheio, tem mais uns 70 lá meio para trás. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se nós só nos alegramos em Deus, quando nossas circunstâncias estão boas, não é em Deus que nós nos alegramos, mas sim nas circunstâncias. Se você só vive alegre, querido, porque as coisas estão dando certo, porque tudo está bem, então a sua alegria não está em Deus. A sua alegria está nas circunstâncias, nas coisas, nas pessoas, nas realizações pessoais. Por outro lado, quando essas coisas não acontecem, você vive triste, murmurando, reclamando, insatisfeito. Como eu disse aqui outro dia, na quarta-feira, quando tudo está uma bênção, gratidão. Quando tudo está indo mal, reclamação, murmuração. É assim que muitos crentes vivem, porque eles não aprenderam ainda. A alegria dele está no marido, a alegria dela está no marido, a alegria dele está na esposa, a alegria dele está no carrão bonito, a alegria dela está na casa linda, a alegria dela está nos móveis luxuosos, a alegria dele está no dinheiro que ele tem no bolso, tem lá na conta bancária. A alegria das pessoas estão em coisas palpáveis, em pessoas. Isso não é alegria, querido, isso é momentâneo e passageiro. Isso é pura ilusão, querido, porque no dia que essas coisas faltarem, no dia que Deus tirar da sua vida, você já decretou a sua infelicidade. Jesus disse para a mulher, não, eu quero ler aqui, 1 Timóteo 6,17, põe para mim aqui, por favor, o Luiz, chama os músicos para mim aí, 1 Timóteo 6,17, olha um conselho aqui que Paulo dá, manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo. Aonde que está a sua alegria? Nas riquezas ou no Deus vivo? Que abundantemente, reforço o que eu disse, nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Por isso que Jesus disse, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que Jesus nos ensina. Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, quem beber desta água do poço, voltará a ter sede. Amanhã voltará ao mesmo lugar. Todos os dias terão que vir beber desta água. Agora, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque eu sou o suficiente. Ela está pensando de água H2O. Ela está pensando na água comum. Jesus está falando de um outro problema que ela tinha existencial dentro dela. Ele está falando da sede da alma. É aquilo que aquela mulher tinha, sede da alma. Sede de amor, sede de compreensão, sede de respeito, sede de alguém que desse a ela atenção. Sabe por que você veio à igreja hoje? Porque a sua alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A nossa alma tem sede do amor de Deus, da presença dEle, do Espírito dEle. É por isso que você veio aqui hoje. Dia quente, Deus me livre, que calor é esse? 35 graus, mas com a sensação de muito mais. Para alguns talvez, hoje está tão quente, hoje eu vou ficar em casa, eu não vou para a igreja. Mas tem alguém aqui que tem uma sede incontrolável da presença de Deus. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, há um buraco existencial dentro do homem pecador. Havia um buraco dentro da alma da mulher samaritana, Pedro, que nada preenchia. Não havia marido no mundo que preenchia o buraco dentro dela, o vazio existencial dentro dela. Para as pessoas, sem Deus, há um buraco, há um vazio. E as pessoas querem, de alguma maneira, cobrir esse buraco, preencher o vazio, preencher o buraco. Aí o diabo sugere a elas: bebe um pouco, você vai se sentir melhor. A pessoa bebe, se embriaga, mas ela não encontra esse prazer definitivo. Aí o diabo diz para ela: bebe mais amanhã. Aí ela vai lá e bebe. E ele coloca ela dentro de um círculo vicioso, de uma total dependência, de uma ilusão de que bebendo ela vai ter paz, de que bebendo ela vai ser feliz. Só que para alguns a bebida não atrai tanto. Então ele diz: olha, que tal experimentar uma mulher, um sexo fora do casamento? Que tal você, jovem, se prostituir um pouco? Vai te dar prazer, vai te dar uma sensação de satisfação, vai te dar uma alegria momentânea. Então uma jovem, ela se dá a um estranho, ele a usa, e ela é iludida, pensando que ela vai ter alguém que vai amar e respeitar. Como um objeto descartável, ele joga fora. E sai falando para todos os amigos as experiências que ele fez com ela. E ela se ilude, pensando que havia achado o príncipe encantado. Talvez alguém iludido, o diabo diz: experimenta essa maconha, experimenta essa carreira de cocaína, vai te fazer zen, vai te trazer paz, você vai ficar levinho, você vai ficar, bom.
Só que aquilo é apenas o começo de um grande abismo, sem fim. Porque tudo começa pequeno, um pequeno gole, um copo pequeno, um pequeno trago, uma pequena cheirada, uma pequena escapada. Mas aquele é um abismo que leva a pessoa à perdição. Então essa mulher, ela vivia assim, tentando preencher o seu vazio, como talvez você está tentando preencher. Talvez eu tentei por muito tempo preencher. Você que está aqui me ouvindo tentou, até o dia em que Jesus entrou na nossa vida e nos libertou de todos esses pecados. E Ele disse: olha, eu tenho uma vida abundante para você, eu tenho uma vida abençoada para você, e essa vida abundante, só eu tenho para você. O mundo não tem. E eu sei que você está procurando felicidade, mas o mundo não tem. Eu sei que você está procurando paz, mas o mundo não tem para te dar. Mas eu tenho. Porque se Deus nos der, Denise, alguma coisa que nos dá alegria, Ele é mentiroso. Porque fora dele, Luzeni, não tem alegria. Se Ele dizer: eu vou te dar um carro e você vai ser feliz, Jenison. Eu vou te dar uma namorada e você vai ser feliz. Eu vou te dar dinheiro e você vai ser feliz. Ele é mentiroso, porque fora dele não há alegria, fora dele não há vida, fora dele não há paz. Então nessa noite Deus está aqui, e Ele quer ser a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira paz. Um dia Ele entrou na nossa vida, nos libertou, nos tirou toda essa porcaria, e mostrou e provou para nós: é possível viver uma vida feliz de verdade, sem essas porcarias do pecado. E hoje Jesus está querendo cruzar o seu caminho, como Ele cruzou o caminho da mulher samaritana. E hoje Ele te chama, porque Ele te ama. Ouça essa mensagem para o teu coração nessa noite. Você veio aqui e Deus quer falar ao teu coração que Ele te ama como você está, como você é.